Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 494. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu prego tematicamente expositivamente. Olha aí, deve existir esse tipo de pregação, senão eu tô lascado. Olá, eu sou José de Godoy Filho, pastor batista, e é importante ter diferentes tipos de pregação, viu, no ministério. Olha aí, gente, estamos aqui com o pastor, professor José de Godoy Filho, ele que é aluno, já foi, é aluno também, né? Todo mundo é aluno de Jesus. O senhor é aluno de Jesus como discípulo, é aluno de Jesus, mas ele é professor na FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná, que é a faculdade aqui que é parceira, inclusive, do BTcast, e acaba de lançar um livro pela editora Esperança, a pregação expositiva da escolha do texto ao esboço final. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite aí para gravar esse BTcast com a gente. É isso, é um prazer, Rodrigo. Legal. Gente, olha só, vamos conversar então sobre pregação expositiva. Já temos alguns episódios aqui e vocês vivem pedindo pra gente fazer mais. E é legal a gente então fazer um especificamente sobre pregação expositiva. Eu acho que vai elucidar muitas coisas, tenho certeza que você vai gostar do nosso papo. Afinal, o nosso convidado tem alguma experiência no assunto. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, atenção você que tá pensando em fazer uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, mas a grana tá um pouco curta, a FABAPAR te ajuda. Sim, a FABAPAR vai fazer aí a semana de capacitação teológica da FABAPAR, que começa quando? 15 de março, ou seja, já começa essa semana. Tá, Bibo, o que significa essa capacitação teológica? Todas as pós-graduações da FABAPAR, são 8, todas elas estão com 30% de desconto, tá? E esse desconto, e aí é o melhor, ele é aplicado durante todo o curso, em todas as parcelas. Gente, pós-graduação 100% online, reconhecida pelo MEC, é online. Beleza, show. Pibo, mas poxa, às vezes online eu sinto uma parada meio distante e tal. Ei, calma. A FABAPAR tem tutores online. Você tem acesso à galera via os mecanismos ali de comunicação da FABAPAR. Então você vai conseguir ampliar, desenvolver o seu currículo. Por quê? Porque você vai escolher uma das pós-graduações da FABAPAR. Galera, é o seguinte, a gente tá quando aí, ó? Estamos em março, tá? Aproveita 30% de desconto. É um curso de pós-graduação com diploma pelo MEC, tá? Professores capacitados que amam a igreja, amam Jesus, amam ensinar, amam as suas disciplinas. Então, com certeza, uma das pós-graduações da FABAPAR cabe no seu interesse e cabe também agora no seu bolso, porque tem 30% de desconto. Tem capelania e aconselhamento, gestão de conflitos, teologia do Novo Testamento aplicada, estudos analíticos do Pentateuco, teologia e interpretação bíblica, teologia sistemática contemporânea, teologia sistemática contextualizada, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento. Gente, eu não conheço, obviamente, todos os cursos, confio em todos, mas eu tenho amigos que já fizeram essas pós-graduações de capelania e aconselhamento, gostaram pra caramba, teologia do Novo Testamento aplicada, meu amigo ficou encantado, e o outro eu não sei se fez teologia sistemática contextualizada ou comparada, foi uma das duas, mas gostou pra caramba. Gente, eu indico a FABAPAR, já tem alguns anos que a FABAPAR é parceira aqui do Bibotalk, e assim, quando eu tenho proximidade com a pessoa, e às vezes até com seguidores, volta e meia eu converso com a galera lá no direct do Instagram, e eu falo, mano, me dá um feedback, porque eu quero indicar coisa boa. E gente, graças a Deus, o pessoal tem dado um feedback bem positivo. Quando tem alguma reclamação, entre aspas, assim, Bibo, eu acho que poderia ser melhor isso e aquilo, gente, eu passo pro time da FABAPAR, eles analisam com muito carinho pra sempre melhorar a experiência da aprendizagem online, tá bom? Então, gente, o próximo passo para o desenvolvimento da sua vocação está na FABAPAR. Garanta, gente, garanta a sua vaga em uma das pós com 30% de desconto. O link da pós-graduação tá aqui na descrição deste BTcast, tá bom? E lembre-se, é online, mas você não vai estar sozinho. Você é acompanhado por um time de tutores da FABAPAR, beleza? Então, assim, gente, e é fácil, é uma pós-graduação descomplicada, tá bom? Descomplicada. Em 9 meses você termina a sua especialização. Garanta então essa semana da capacitação teológica da FABAPAR com 30% de desconto nas pós-graduações. Sensacional, 100% online, reconhecido pelo MEC. Tá bom demais! E
E esse podcast está chegando até vocês graças à editora Esperança, uma editora que já tem tradição aqui no Brasil. Ela, inclusive, é a editora daqueles comentários de peixinho. Quem acompanha os meus vídeos no YouTube sabe que sempre aparece atrás de mim o formato de um peixe, que é o comentário bíblico Esperança, um dos melhores comentários bíblicos em língua portuguesa que nós temos, tá? Ele ainda continua sendo um dos melhores. Então, assim, pietistas, exegetas que estão comentando, e é um baita comentário. E a editora Esperança, tá? Ela tá agora trazendo o Antigo Testamento. Olha só que legal. Não tem aquela cover do peixinho, mas eles estão trazendo com a mesma pegada esse comentário aí, com grandes teólogos alemães comentando o Antigo Testamento. Nós já temos Gênesis em 2 volumes, Êxodo e Isaías em 2 volumes. Comentário bíblico exegético, galera. Sim, um material de qualidade que a editora Esperança tem trazido para vocês. E a editora Esperança não fica só no comentário bíblico exegético, que é um pouco mais denso, por assim dizer. Ela tem também comentários bíblicos mais palatáveis, comentários bíblicos que vão mais direto ao ponto, como, por exemplo, o comentário Mergulho Missional, que já tem o quê? As cartas de Paulo e Atos dos Apóstolos, tá? Então, assim, muito legal, gente. E tá vindo outros aí, lançamentos, como as Cartas de Paulo, volume 2, vai vir livros do Matthew Henry, mas eu quero chamar a atenção. Tem o comentário Esperança do Novo Testamento e Antigo Testamento. Novo Testamento já completo, o Antigo Testamento já com Gênesis, Êxodo e Isaías. Lembrando que Gênesis e Isaías em 2 volumes. E agora eles têm também aí o comentário Mergulho Missional. As Cartas de Paulo, volume 1 e Atos dos Apóstolos, tá? Muito legal, inclusive, um dos autores é americano, se não me falha a memória, mas já mora no Brasil há muito tempo, então tem a nossa pegada, dialoga, né? Por isso que ele é missional. Vai dialogar com a realidade do Brasil. O link para o site da editora Esperança, tá bom? Está aqui na descrição deste episódio. Lembrando que, gente, ó, presta atenção no episódio aí que tem cupom de desconto, tá? Tem cupom de desconto. Presta atenção porque a gente tá falando de um livro aqui da editora Esperança e aí vai ter um cupomzinho de desconto, tá? Presta atenção então, inclusive o cupom de desconto tá aqui, que é o Bibo20, tá? Você aplica aí o cupom Bibo20 no site da editora Esperança que você vai ter aquele desconto, tá bom? Simbora pro episódio que tá bom demais. Professor, escrever um livro de homilética, né? Eu imagino que é um grande desafio, porque as pessoas acabam tendo uma pressão, né, pra cima de ti. Pô, tu tá escrevendo um livro de homilética, deve ser o pregador, Como é que é essa sensação de escrever um livro de homilética sendo um pregador, que, né, o senhor é pastor, consequentemente é um pregador. Como é que o senhor tem essa relação assim? Essa responsabilidade de dar caminhos, de ensinar os outros a pregar, enquanto também é um pregador e ao mesmo tempo está aperfeiçoando, né, a cada semana a sua arte de pregar. Como é que o senhor relaciona isso? Olha, Rodrigo, eu vou te dizer uma coisa, é mais fácil você ensinar alguém a pregar do que você pregar. Concordo. E é interessante que em sala de aula, como eu cobro dos alunos, né, a elaboração de um sermão e que eles têm que pregar, algumas vezes eles dizem assim, professor, prega aqui em sala de aula pra gente ver como é que é. Realmente é difícil pregar, né? Uhum. Mas a gente também tem uma certa experiência já, né? Nós temos aí, esse ano fazemos 40 anos, eu faço 40 anos de ministério na mesma igreja, pregando semana após semana. Pro mesmo público? Pro mesmo público. Olha, e a igreja continua lá, tem membro ainda? Continua lá. Olha, então, pô, se isso aí não é um sinal de sucesso ministerial, gente, eu não sei o que... Porque eu sou um pregador itinerante. Uhum. Então, pra mim é tranquilaço. Eu preparo 3 sermões no ano e eu prego o ano inteiro. Uhum. E cada vez que eu prego o mesmo sermão, ele fica melhor ainda. Aliás, isso é verdade, né, ô professor? Uhum. Porque, olha, o primeiro vez que você prega um sermão é ok, né? Se você se preparou, ele vai ser ok. Uhum. Ele vai ser ok. Mas é incrível como se você prega de novo, aí você agrega outras coisas enfim, vai ficando melhor, né? E quanto mais você prega, né, mais você aperfeiçoa também o conteúdo, a forma, porque vão surgindo novos elementos na medida em que você prega esse sermão em diferentes ocasiões. Uhum. Quando eu estava na Inglaterra, eu também fazia assim. Eu preparava um setting de mensagens e ia pregando nas igrejas. Então, eu, de tanto repetir aqueles sermões, eles estavam praticamente internalizados, eu quase os sabia de cor. Olha aí,
O Hernandes Dias Lopes fala, né, que quando ele prega pela 10ª... Gente, acho que o Hernandes Dias Lopes disse isso, não sei. Como ele é um pregador itinerante também, mas eu acho que foi ele que falou que depois que ele prega por 14 vezes a mesma mensagem, é que ela começa a ficar boa. Que começa a ficar boa. Que começa a ficar boa. Então, de fato, você vai experimentando, você vai ficando mais íntimo do texto e você vai sempre ruminando também alguma coisa, você lê alguma coisa que conecta aquele texto, isso é muito legal. Mas olha, pregar pro mesmo público por 40 anos, eu quero assim, se eu tivesse aqui o meu chapéu e tivesse o Raul Gil, tiraria para o senhor tranquilamente. Não, como é que é esse desafio? Eu sei que não tá na pauta, mas aqui no Bibotalk a gente não tem pauta. Como é que é esse desafio de pregar pra mesma audiência? Tipo, o senhor praticamente viu pessoas nascerem ali. Sim. O senhor batizou essas pessoas, né? Claro, como é batista, né? Credo batista, batizou na adolescência ali. Fez casamento. Casou, caramba. E até tem a parte triste, né? Talvez até fez, né, o funeral de alguns, né? Que o senhor viu aí. Exatamente. Nossa, como é que é esse desafio do púlpito de trazer mensagem semanalmente, né? Quase toda semana. Imagino que o senhor talvez não pregue todo final de semana, mas como é que é esse desafio para o pregador diante do mesmo público? Se bem que ninguém é a mesma pessoa sempre, mas o senhor entendeu a minha pergunta. Sim, Rodrigo, uma das respostas seria o seguinte: dentre as várias atividades ministeriais, né, como aconselhamento, direção de culto, né, e assim por diante, eu acredito que o pregador que queira se dar bem na pregação, ele precisa priorizar a pregação. E durante o meu ministério, dentre as várias atividades ministeriais, eu priorizei a pregação. Outro fator que me ajudou muito é que desde o início eu leciono na faculdade, no seminário. Então, é claro que como professor, você tem essa vantagem de ensinar a palavra de Deus e teologia e tal. Então, você tem aí um material extra, né, para explorar e também usar aí no Ministério da Pregação. E sempre se aperfeiçoando, né? Sempre se aperfeiçoando. Eu sempre gostei de ler muito, né? Então, essa é uma das razões pelas quais o pastor, ele acaba se dando bem na pregação, quando ele é um leitor voraz, quando ele é curioso, né? Quando ele procura, né, encher a biblioteca dele de livros. Então, isso é muito importante. Boa. Aquela ideia, né? Até a gente sempre menciona aqui no BTcast a carta de John Wesley ao seu amigo John Tremble, né? Que ele diz assim: olha, eu nunca vi pregador tão medíocre e a culpa é porque você lê muito pouco. É verdade. Verdade. Então, esse desafio do pastor estar conectado, né, também com o mundo à sua volta, né? Então, isso também vai trazendo aquele, digamos assim, o tempo em que o pastor está vivendo traz assunto para o púlpito. Sim. Até porque o ser humano, eu tava lendo alguma coisa essa semana, que o ser humano não se renova, né? O ser humano, ele os mesmos pecados que a Bíblia condena, sendo escrita 2000 anos atrás, a gente continua fazendo igual. Então a Bíblia, por isso que a Bíblia é atual. A Bíblia é atual porque o ser humano não se atualiza. O ser humano é o mesmo ser complicado, pecador de sempre. Sim. Então o pastor sempre consegue fazer esses links, né, da Bíblia com o tempo em que ele vive. Mas vamos lá, professor, quando foi que esse tema da pregação expositiva, já desde o começo o senhor teve essa ideia, tipo, pelos autores que lhe influenciaram, ou foi em algum momento da caminhada que esse termo, essa didática da pregação expositiva é que começou a fazer parte e a partir disso o senhor começou a ensinar? Quando é que pregação expositiva entrou no seu ministério e consequentemente na sua docência? Olha, a pregação expositiva, ela entrou no meu ministério, né, depois que eu voltei da Inglaterra, porque eu fiz minha pós-graduação lá no Spurgeon's College em Londres, né? Olha aí. E você sabe que o college lá, né, o grande fundador foi o Spurgeon, o príncipe dos pregadores. No foco lá naquela instituição é a pregação. Então lá eles tinham o que eles chamavam de sermon class. Toda semana um seminarista tinha que pregar. E era filmado. Eita! Era filmado. Depois eles iam para um auditório e aí os professores de cada área, Antigo Testamento, Novo Testamento, homilética, eles iam criticar o sermão. Nossa, não aguentaria isso aí não. Do seminarista. Rapaz, que prova de fogo, rapaz. Prova de fogo, né? O senhor aplica isso na Fabapar ou não? Pega mais leve? Não, aqui eu nunca vi isso, né? Mas lá na Inglaterra tinha isso. E eu não perdia um sermon class, né? Toda semana tava eu lá. Eu não tinha obrigação de pregar lá porque eu estava como convidado, né? Eu já fui como pastor,
pastor, formado em teologia e tal. Mas eu não perdia porque a riqueza que você tinha lá de avaliações, né, da pregação dos seminaristas era uma coisa assim fantástica, né? Então, quando eu voltei para o Brasil e eu retomei aqui as aulas no antigo Seminário Teológico Batista do Paraná, essa disciplina ela foi introduzida e foi ali que eu comecei a lecionar pregação expositiva. Ah, legal, muito legal. Então, uma influência lá da Inglaterra. Poxa, isso aí era pesado lá para os alunos, hein? Mas com certeza fez escola. Pesado. Eu lembro uma ocasião que um aluno quase foi mandado embora porque não pregou gente, bem. Caraca! É verdade. Ficou bem chato, né? Mas é a prova de fogo lá. É, pesado, a galera pegou pesado. Mas enfim, né? Faz parte e tem que encarar diferente. Vamos lá, professor. O que é uma pregação expositiva? Como o senhor, a partir, né, da sua experiência, a partir dos teóricos com quem dialoga, define uma pregação expositiva? Olha, a pregação expositiva é um tipo de pregação diferenciada, diferente da pregação temática, diferente da pregação textual, né, que são outros tipos aí de pregação. Na pregação expositiva, esse tipo de pregação, ele vai trabalhar especificamente com apenas um texto das Escrituras, que a gente chama de perícope, quer dizer, um texto integral que tenha começo, meio e fim. E aí, por exemplo, todos os elementos do sermão vêm diretamente daquele texto, desde o tema teológico, né, porque todo texto tem um tema teológico, os pontos principais vêm daquela perícope, daquele texto, e também os subpontos. Então, tudo vem dali. E aí, a característica principal da pregação expositiva é a explicação. Explicar o texto dentro do seu contexto. E é claro que para ser sermão precisa ter aplicação. E aí você vai aplicar as verdades daquele texto, fazendo uma ponte entre o passado e o presente, né, dos ouvintes, né, nos dias de hoje. Então, basicamente, nós diríamos assim que a pregação expositiva tem esse formato. E, na realidade, esse modo de nós encararmos hoje a pregação como introdução, pontos principais e conclusão, ele vem da retórica grega. Olha aí! Vem da retórica grega, porque, na realidade, a partir do segundo século, a retórica grega passou a influenciar também o modo como os pregadores pregavam. Que legal! Então, é bem legal, assim, existe uma contribuição aí da retórica grega, né? Porque todo sermão, né, tem início, meio e fim. Sim. E aquele lance dos 3 pontos, né, que é muito famoso, não sei se é na tradição presbiteriana, enfim. E eu já vi alguém dizendo assim, gente, como assim que eu vou fazer 3 pontos? Se o texto só me dá 2, ou se o texto só me dá 1. Como é que o senhor dialoga com esse lance aí de sermão de 3 pontos e tal, enfim? Tem uma, né, o pessoal tira sarro que os 3 pontos aí, batistas, né? Batistas, não é presbiteriano, não, é batistão. Olha aí, um abraço pro Cacau e pro Milho. Mas não, o teu sermão pode ter 2 pontos, 3, 4, né? Não tem problema. Mas você sabe que existe uma lógica nesses 3 pontos. Existe a tese, a antítese e a síntese. Caraca, mas será que mas o povo não acompanha isso aí tudo, gente? Pois é. Então, um sermão de 3 pontos é um bom sermão, né? Se ele tem essa dinâmica aí, né? Porque você levanta o ponto negativo, o ponto positivo e você resume, né? Ali o caminho, né? Entendi. Então, tem uma lógica nisso, sabe? Uma pergunta que eu poderia fazer pra gente já ir caminhando também qual é a dificuldade para o pregador que o sermão expositivo ele impõe? Olha, Rodrigo, eu diria que uma das principais dificuldades hoje é a falta de tempo do pastor para se dedicar à preparação de sermões. Porque você veja, com todas as funções pastorais, como aconselhamento, direção de culto, visitação e assim por diante, qual é o pastor que tem tempo para preparar sermões para os cultos da semana? Especialmente se ele tem que pregar 2 ou 3 vezes por semana. Então você veja, a média, segundo alguns
alguns autores para a preparação de sermões gira em torno de 15, 20 horas, né? Porque você tem que fazer tradução, fazer uma boa exegese, você tem que fazer leituras paralelas, você tem que também maturar alguns pensamentos, né? Não é imediatamente. Então, isso leva tempo. Agora, qual é o pastor que tem tempo para fazer isso? Pois é. Então, uma das maiores dificuldades hoje é justamente tempo para a preparação de sermões. Professor, olha aí, eu estava pensando aqui agora, né, lá em Atos dos Apóstolos, em que os presbíteros estavam muito ocupados, e aí uma hora eles têm um insight, né, quando tem uma reclamação das mulheres gregas. Peraí, a gente não tá atendendo as mulheres, elas estavam reclamando que elas não estavam recebendo a assistência da comunidade. E eles não estavam dando conta de administrar várias coisas na comunidade. Foi onde então eles separam diáconos para que eles se dediquem à oração e à pregação da palavra. Exatamente. Na sua opinião, como alguém que pastoreia igreja, como alguém que leciona para formação de pastores, é alguém que se já tem 40 anos de ministério, né? Enfim, tá aí já há um bom tempo na caminhada cristã e vê muita coisa. Tu acredita que, por mais que seja difícil, então, preparar um bom sermão expositivo por conta do tempo que ele ocupa, tu acredita que alguns pastores, eles acabaram também meio que abandonando isso de forma assim, até escolhendo outras coisas, se envolvendo muito em outras coisas e deixando a preparação do sermão, pode ser meio chata, cansativa, claro, deixando de lado para cuidar de outras coisas, que às vezes é mais fácil, vai mais no flow e tal. Ou seja, resumindo a minha pergunta, tu acredita que por conta desse fluxo de atividade que pastores têm aderido no seu ministério, a pregação expositiva tem sido colocada de lado, negligenciada? A pregação, né, e a oração. Quando a gente vê o texto de Atos, a gente vê que os apóstolos, eles priorizaram o ensino da palavra e a oração. São duas atividades importantes aí da vida pastoral. As outras atividades da igreja, elas eram compartilhadas com os membros da igreja. Então eu acredito que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós não temos aquele modelo de um pastor só que faz todas as coisas na igreja. A liderança ela é plural. E havia aqueles líderes que se dedicavam, se não exclusivamente, mas se dedicavam principalmente ao ensino da palavra. Tanto é que o apóstolo Paulo recomenda lá a Timóteo que esses que se dedicavam ao ensino fossem honrados duplicadamente. Então, porque realmente é uma atividade importante. E às vezes o pastor é aquele que gosta ou às vezes aceita abraçar várias atividades, até mesmo impostas pela igreja, né? Porque tem igreja que tem aquela mentalidade que o pastor, o empregado, ele tem que fazer tudo, né? Exato. Então, uma igreja neotestamentária é uma igreja que ela vai dividir as atividades até mesmo entre os seus membros, né? Muito bom, muito bom. E aí vem uma outra pergunta, né? Qual a importância da pregação expositiva? Porque a gente, né, tem falado aqui que é um modelo que se ela expõe a escritura, enfim, mas como é que a gente faz então para despertar essa consciência de que a pregação expositiva ela é importante? Aliás, me ocorreu uma outra pergunta aqui agora, professor, que eu acho que é legal a gente refrescar. A gente já falou em outros episódios aqui, mas antes do senhor responder qual a importância da pregação expositiva, quais são os tipos de sermão que o senhor lembra aí agora? Então, na realidade, são muitos os tipos de sermão, né? Mas os mais conhecidos aqui são o temático, o textual. O temático parte de um tema e ele vai em busca de versículos para satisfazer aquele tema específico. O textual, ele trabalha um versículo, ou diríamos assim, uma parte de uma perícope, e ele extrai dali os pontos principais, enquanto que os subpontos vêm de outras partes do texto bíblico, ou do livro, ou da Bíblia, né? É uma montagem que é feita, né? Pois esse aí é novo para mim, professor. Se tu conseguisse explicar um pouquinho mais esse aí, porque quando eu li até no seu livro, eu confundi um pouco com o expositivo. Tipo, textual e o expositivo, eu tive um pouco de dificuldade de entender um pouquinho a diferença. Se o senhor tiver agora aquela paciência professoral, a gente agradece. Então, você veja, na realidade, o textual, os pontos principais vêm do texto, tá? Que pode ser um versículo ou alguns versículos de uma perícope. Só que os subpontos, para complementar aquele esboço, vêm de outras partes do livro ou da Bíblia. Tá. Então é uma montagem, é a montagem de um estudo.
que faz sentido, faz, né? Tem uma coerência ali e tal. Só que extrapola o texto. Entendi. Porque aquele autor não contempla aqueles subpontos. Aham. Então você veja, tem esboços que são assim, né? Eu recebo, por exemplo, lá dos Estados Unidos, os 2 principais livros de sermões lá dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eles têm muito isso, de sermão textual, né? São raros os esboços expositivos, né? Totalmente expositivo. No esboço expositivo, não. Os pontos principais e os subpontos vêm totalmente da perícope. Vem diretamente do texto. Ou seja, aqueles versículos não aleatórios selecionados, mas aquele trecho da escritura, a perícope. Uhum. Exatamente, vem tudo dali. E aí, professor, então qual a importância desse sermão expositivo? Qual a importância da pregação expositiva para a Igreja de Jesus? Então, você veja, né? A pregação expositiva, ela tem os seus desafios. Nós citamos um desses desafios, que é a falta de tempo dos pastores para preparar a mensagem expositiva, porque ela é trabalhosa. Exato. Ela é trabalhosa. Mas, por outro lado, ela é mais fácil porque você não precisa inventar nada. Boa. Se você explorar o texto, você vai subir para a superfície com as pepitas. Então, é trabalhoso sim, você vai revolver um monte de pedras, mas que você vai acabar com um monte de pepitas ali para compartilhar com a sua congregação, isso é certeza. Então, nesse sentido, você não tem que inventar nada, você tem que explorar o texto e descobrir isso. Olha aí. Qual é o esboço, quais são as lições maravilhosas que tem ali, o pulo do gato, né? Então, isso é fantástico, gente. Então, a pregação expositiva, por um lado, é trabalhosa, mas por outro lado, você não tem que inventar nada. Você tem que descobrir as preciosidades ali do texto, né? Uhum. E outra coisa, alimenta substancialmente as ovelhas. Claro. Porque você veja, muitas pregações hoje, elas são circulares. Os argumentos são circulares e diríamos assim, não descem às profundezas. Então, quando você faz uma pregação expositiva e você explora o texto e traz essas preciosidades, você alimenta as ovelhas. Elas não saem com fome. Tá? Então, essa é uma grande vantagem aqui da pregação expositiva. Aprofunda também o conhecimento das Escrituras, tanto para a igreja quanto da parte do pregador. Você imagine se você tiver que pregar durante 10, 20, 30, 40 anos, se dando ao trabalho de estudar os seus sermões toda semana. Não existe nenhum curso de teologia que te dê o conhecimento que você vai ter nesses anos. Uhum. E a comunidade também, né? A comunidade vai se beneficiar com isso também, né? Que acompanha e cresce também. Uhum. Aprofunda, assim, o conhecimento das Escrituras, né? E serve também como um modelo para a igreja de como estudar as Escrituras. Muito bom. Como estudar? Porque se o pastor ele prega regularmente, expositivamente, ele está lançando para a igreja um modelo de estudo das Escrituras. Agora, professor, pregador que prega sempre de forma expositiva, o senhor, na sua experiência, aconselha a fazer uma pregação expositiva de um livro? Então, vamos pregar esse livro da Bíblia, vamos pegar Marcos e vamos expor Marcos, ou o senhor sugere, não pregue um livro numa sequência, pregue de forma expositiva, mas escolha perícopes salteadas na escritura. Dentro da sua experiência, o que funciona melhor, ou isso o pastor tem que sentir na comunidade? Eu acho que tem que sentir na comunidade, porque na realidade, você pode pregar de Gênesis a Apocalipse expositivamente. E nós temos exemplos na história da pregação de pregadores que fizeram isso. Nós temos Agostinho, que pregava assim, só que ele usava um outro tipo de pregação, né? Lectio continua, né? Que a gente chamava. Crisóstomo também pregava, né? Versículo por versículo e tal. Então, esses pregadores, eles pregavam de Gênesis a Apocalipse e livros inteiros, né? Então, depende muito. Por exemplo, na minha experiência, eu já preguei em livros inteiros das Escrituras. Tanto é que eu tenho um livro que possivelmente vai sair mais tarde, que é pregação expositiva no livro de Hebreus. Olha só que legal. Desde o capítulo 1 até o último, são 40 sermões expositivos. Olha aí. 40 sermões. Eu fiz isso em Efésios, eu fiz isso em Jonas,
Eu fiz isso em Obadias. Nossa, Obadias tinha que sair primeiro, ó. O Editor Esperança, se estiver ouvindo aí, ó, tem que fazer... Gente, não tem nada de Obadias. Obadias, né? Cara, não tem? Ó, já fica a dica aqui de quem tá por dentro aí também, gente. Ó, de Hebreu já tem, de Obadias não tem. Sabe o que tem em Obadias? Tem comentário, só tem comentário, aqueles comentários volume único que tem aí, ou aqueles comentários antigos lá, de bolinha. É o que tem de Obadias em língua portuguesa. Obadias é fantástico, né? Porque... Já quero. Tem uma sequência legal ali, né? Muito legal no livro de Obadias. Não, Obadias, não, o senhor tá dizendo que... Eu nem lembro o que Obadias fala, ninguém sabe. Tem gente que nem sabia que Obadias existia, professor. Então, assim, urge aí, tem um buraco no mercado de comentários aí de Obadias é um profeta menor, tem cara de profeta menor, né? Uhum, exatamente. Jonas, né? Jonas também. Não, Jonas até tem um famosinho, não, é de outra editora, é de outra editora, não dá pra falar aqui. Mas Obadias não tem. Ó, Obadias, fica a dica aí, editora, comentário de Obadias. Ó, já pula aí, já corta esse de Hebreus e faz de Obadias. É verdade. Mas olha, você pode fazer, né? Fica bem interessante, assim, você fazer num livro inteiro. É claro que você, nas datas especiais, você tem que interromper. Boa, tem que ter essa sensibilidade, né? Exatamente, para pregar um sermão sobre o Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, né? Não, é que o senhor, desculpa eu estar rindo, eu não tô rindo do senhor, é que o senhor citou exatamente um exemplo que eu acho meio engraçado, até já devo ter contado aqui, mas esses dias eu fui procurar um tema e caí na pregação de um pastor. Uhum. E ele começa a pregação assim, meus irmãos, quero primeiramente desejar um feliz Dia das Mães, né, nesse domingo, um feliz Dia das Mães pra vocês e tal, mas a nossa igreja aqui prega de forma expositiva e a gente não se rende ao calendário do mundo, a gente vai seguir o calendário das escrituras, então abra sua Bíblia em, sei lá, Marcos, e mano, era a pregação sobre o endemoniado de Gadara. Tipo, eu falei, caraca, no Dia das Mães, o cara tá pregando sobre o endemoniado de Gadara. Assim, eu respeito, né? Enfim, não tô dizendo que ele tá errado, mas eu achei de uma falta de sensibilidade, assim, muito grande. Falta. Porque, na realidade, nesse dia, as pessoas, elas vão à igreja para ouvir uma mensagem sobre o Dia das Mães, né? E possivelmente tem visitantes, né? Exato. Às vezes até a mãe de alguém que não é crente, né? Eu tenho uma experiência dessa. Eu levei a minha mãe num Dia das Mães, no antigo movimento do qual eu fazia parte, e, cara, eu esperando, assim, que fosse um culto mais calmo, né? Por ser Dia das Mães. Olha, enfim, foi um culto de reteté com língua estranha. A minha mãe nunca mais pisou lá, né? Porque, enfim, vai ver, não era eleita. Mas olha só, no sentido de que faltou um tato, né? Faltou uma sensibilidade ali. Um dos tópicos que o senhor coloca no seu livro aqui, citando um outro autor, é que ela vai ao encontro das necessidades humanas. Como que uma pregação expositiva, que já está ali delimitada por um texto, vai ao encontro da necessidade humana? Queria entender esse dilema aí. Então, né, as necessidades humanas, elas são muitas. E eu sempre digo assim para os alunos que a Bíblia, ela é uma mina, né, de todos os assuntos possíveis você pode encontrar ali. Você sabia que o Gary Collins, ele é um teórico da área do aconselhamento, ele falou que somente 10% das pessoas procuram aconselhamento para assuntos espirituais e doutrinários. A maioria procura ajuda para os seus problemas do dia a dia, casamento, problema financeiro, né, problema profissional, problema de relacionamento. E a Bíblia fala tanto sobre esses assuntos. Uhum. Então aí está o caminho, né? Aí está o caminho. Nós precisamos aliar doutrina às necessidades. No meu livro eu sempre falo sobre isso. Um tema exclusivamente sobre doutrina, uma doutrina bíblica, ela precisa fazer a ponte com as necessidades das pessoas. Senão não se justifica. A pregação tem que ter um apelo, professor? Tem que ter. Não necessariamente aquele apelo, né, tradicional, clássico. Mas tem que ter um apelo. Porque senão é como se você expusesse um produto e no final recolhesse o produto e fosse embora e não oferecesse para o teu cliente assim, você quer comprar isso. Entendi. Uhum. Então você expõe a palavra de Deus objetivando mudança
de comportamento, apelando para decisão. Então tem que ter um apelo, né? O direto ou indireto tem que ter. Aí, nessa minha pergunta do apelo, eu lembrei das partes de um sermão. Quais são as partes de um sermão expositivo? O apelo com certeza não é o começo. Quais são as partes, então? Existem partes? Ou isso pode variar? Existem modalidades de sermão expositivo? Como é que a gente entende isso? Então, as partes do sermão, elas compreendem basicamente 3 partes. Introdução, o corpo do sermão, né, que é constituído aí de 3 pontos, 4, né, ou mais, e a conclusão. A introdução, eu normalmente divido a introdução em 4 partes. Existe a isca, a gente chama isso de isca, mas é na realidade uma ilustração, uma experiência que chame o leitor, aliás, o ouvinte, para caminhar com você naquele sermão. E, inclusive, aí no meu livro eu tenho um capítulo inteiro sobre ilustrações, né? E a ilustração inicial é uma das mais difíceis. Porque, rapaz, achar ilustração, né, pra tudo quanto é texto, né, mano? É punk isso aí, hein? É punk. É muito... Aqui, desculpa te interromper, aguenta aí, não esquece, hein? Eu espero que o senhor não esqueça o que ia falar antes ali. Mas olha só, é muito legal e a gente sente quando você vai pregar um sermão e você tem algo pra contar da sua vida. Isso faz toda a diferença. Só que, é claro, a gente não tem coisa pra contar de tudo quanto é sermão, né? Porque quem tem pra contar deve estar mentindo, só pode. Porque ninguém tem uma vida tão extraordinária, espetacular, que tem exemplo pra contar de tudo quanto é parte de sermão e parte da Bíblia, né? Mas realmente faz uma diferença, né? Quando você conta uma história, e se ela aconteceu com você ou com alguém da sua família, pô, isso traz uma correspondência com a audiência que é sensacional, né? Sensacional. E olha, eu vou te dizer, a ilustração inicial ou experiência inicial é muito importante, porque é como estender um tapete pro ouvinte para que ele possa entrar com você nesse sermão. E não pode ser qualquer experiência ou qualquer ilustração. Tem que ser uma ilustração de acordo com o que você vai explorar, com o tema. Não é simplesmente para divertir ou descontrair. Tanto é que eu tenho um livro anterior chamado Semeando a Palavra, que com 100 esboços de sermões, todos eles têm ilustração inicial e final. Porque a pregação lá na conclusão, que é outra parte do sermão, né? Ela também precisa ter uma ilustração ou uma experiência para terminar, para concluir o assunto. Porque isso torna, né, muito mais apelativo, assim, para que o ouvinte tome uma decisão. Então, nas nossas aulas, por exemplo, de homilética, lá, de pregação expositiva, eu sempre exijo dos alunos a ilustração inicial e final, que são as mais difíceis do sermão. Na realidade, existe uma mais difícil ainda, Rodrigo. Vai lá, só para complicar mais um pouco. A ilustração mais difícil é aquela que você pode usar como uma isca para atrair a atenção do ouvinte, e você pode explorá-la ao longo da mensagem e terminar com ela, entendeu? Porque daí você mantém a atenção do ouvinte do começo ao fim, porque além do sermão, essa história ou essa experiência se entrelaça com o sermão e você vai mantendo a atenção do ouvinte, porque ele quer ouvir qual é o final da história. Boa. Não à toa muitas pregações em ambientes pentecostais, neopentecostais carismáticos, elas chamam a atenção porque geralmente os pregadores, e aqui eu até vou falar de forma positiva, mas bons pregadores pentecostais que eu já ouvi no tempo que eu era pentecostal, ele recontava a história da Bíblia. E aí fazia uma aplicação, né? Às vezes tinha uma alegoria, enfim, que não fazia muito sentido. Claro que eu percebo isso agora, depois de anos de estudo, mas na época eu lembrava da pregação, porque ele contou a história do menino Davi. Então, assim, a gente ficava conhecendo as histórias justamente porque o pregador nada mais fazia do que contava do jeito dele a narrativa bíblica. E então isso prendia a gente, porque a gente que não conhecia ficava ali olhando e aí ele ia construindo a história, e aí ele conseguia te envolver na história, né? Fazia a pregação pentecostal é muito marcada por isso, né? Ela conta a história e já aplica, conta uma história e aplica, conta a história e aplica, né? Um método da pregação pentecostal que existe, muitos pregadores pentecostais famosos utilizam isso. Ele não vai construindo, né? E depois ele faz uma aplicação. Ele conta a história e aplica, conta a história e aplica, enfim.
Porque é o poder da narrativa, né? O poder da narrativa, né? O poder de se contar uma história. E que desafio é esse, né? Que desafio. Então, né, por exemplo, a introdução daí tem a ilustração inicial, né? Aí a experiência. Tem uma proposição, a gente chama de proposição. Na realidade, a proposição é o objetivo, né? O que você objetiva com aquele sermão? E numa frase, você resume o parágrafo né? Uhum. E aí em cima daquilo ali, você vai diluir aquilo ali, é claro, né? Nos seus pontos e explicando o que você quer atingir, né? Uhum. E aí você conclui lá com a ilustração final, ou experiência final, né? E o apelo. Então, basicamente, essas são as partes do sermão. E assim, tem algum texto, professor, que talvez assim, tem algum gênero literário da Bíblia que talvez seja difícil aplicar esses pontos? Nessa tua experiência aí, que, né, prega já há 40 anos, quantos anos com pregação expositiva, né? Na cronologia me perdi ali, porque não foi desde o começo, né? Foi quando o senhor voltou da Inglaterra. Mas enfim, tem trechos ou gêneros literários que nem sempre é possível você conseguir seguir esse roteiro? Não, na realidade você pode seguir esse roteiro com todos os textos. Ah, legal. Mas é claro que existem gêneros literários sobre os quais é mais difícil pregar. Por exemplo, poesia. Pois é. Salmos, né? Ou textos proféticos, né? São textos difíceis. Então você tem que fazer uma boa exegese para saber exatamente o que o autor quer dizer com aquilo ali. Senão você cai no erro de interpretar literalmente o que está ali. Pois é. Aí é terrível. Mas o gênero mais fácil sobre o qual podemos pregar é uma narrativa. A narrativa é mais fácil, né? Que graças a Deus é boa parte da Bíblia. Sim, eu normalmente eu sugiro aos alunos assim novos na pregação que comecem por uma narrativa, né? Não queiram pregar num texto lá né, profético, que, né, você tem que fazer uma baita de uma exegese para saber o que ele quer dizer com aquilo, né? Então a narrativa é mais fácil, né? Muito mais fácil. Agora fala um pouquinho mais da isca, professor, e consegue dar um exemplo para nós do que seria essa isca? Porque assim, parece que algumas pessoas podem ter dificuldades, né, com essa ideia de, mas isso aí é artimanha humana para poder fazer o que o Espírito de Deus tem que fazer. Tem algumas pessoas mais puristas em relação a isso, né? Porque isso aí é muito técnica dos homens, o texto fala por si só, os pregadores de antigamente não tinham isso. Como é que o senhor lida com esse tipo de... Mas Jesus usava isca. Eita, pega essa aí. Só uma nota aqui, Rodrigo. Quando eu não coloco ali no sermão isca, né? Eu só coloco ali experiência ou ilustração, né? Eu uso isca e entre aspas, porque a finalidade é você chamar a atenção do ouvinte para aquilo que você vai dizer. Então tem que ser alguma coisa realmente interessante que chame atenção. Mas Jesus usava, é um recurso fantástico. Eu vou te dar um exemplo. Quando Jesus começou a pregar o evangelho lá às margens da Galileia, qual foi a sua primeira mensagem? O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho, né? Essa foi a primeira mensagem dele. Agora você veja o seguinte, olha a palavra mágica que ele usa. Os judeus, eles estavam sob o domínio de quem? Romanos. Dos romanos. Eles sonhavam recuperar o quê? O reino deles. O reino deles. E quando Jesus diz assim, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. Olha só, ele tocou na palavra mágica. Você imagine os judeus ouvindo essa palavra reino. O reino de Deus está próximo. Porque na concepção deles, o reino seria retomar o reino de Israel. Não é verdade? Sim. Então você veja, Jesus usou a isca, né? Ele atraiu atenção no seu primeiro sermão. E eu sempre digo lá para os meus alunos, se você vai num lugar de garimpo e você quiser atrair a atenção dos garimpeiros, qual é a palavra mágica? Ouro. Se você falar ouro, você vai atrair a atenção dos garimpeiros. Boa. Então, é um recurso poderoso, viu, Rodrigo? Muito bom.
Professor, sobre estrutura de sermão. Estrutura é uma coisa importante, todo mundo sabe, coisa que não tem estrutura cai. Se não tem estrutura, desaba. E dentro da homilética se fala de uma estrutura de um sermão. Como é que é então a estrutura de um sermão, de uma pregação expositiva? O que sustenta, o que dá aí firmeza a uma pregação expositiva? Olha, da mesma forma que uma pipa não pode subir sem estrutura, um sermão também sem estrutura não se sustenta, né? Eu sempre digo para os meus alunos, olha, é importante que você parta da estrutura. Sim. Por isso que você tem que descobrir qual é o tema teológico da passagem. Aí a pergunta é, o que esse texto fala sobre aquele tema? Aí praticamente você já tem ali, assim, a grosso modo, né, uma estrutura que você tem que daí aperfeiçoar, né? São as varetas ali da pipa. Uhum. E a primeira coisa que você faz numa pipa é ajustar a estrutura, né? Alinhar tal. Vai dar a forma, né? Exatamente. Aí depois você vai revestir essa estrutura com o papel que você quiser. Aí você vai colocar uma estrelinha aqui, uma estrelinha ali, vai colocar o teu, né, tua marca pessoal. No sermão é a mesma coisa, né? Porque quando você descobriu o tema teológico e você descobriu qual é o esquema, todo texto vai ter um esquema, vai ter uma estrutura. Você tem que descobrir qual é a estrutura. Olha aí. E aí você vai encher esse conteúdo, daí fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, a estrutura do sermão é muito importante. A gente tem errado nisso atualmente, na tua, assim, acompanhando um pouco o cenário da pregação nacional. Hoje em dia, com a internet, a gente acaba vendo muita coisa, fica sabendo de uma coisa. Acredita que a gente tem falhado nesse quesito aí de ter um sermão estruturado? Estruturado homileticamente, né? Você veja, eu tenho em casa uma coleção de livros de esboços de sermões, né? Porque na realidade é a área na qual nós trabalhamos. E eu estudo os esboços de sermões. O que eu tenho constatado é que muitos livros de sermões, eles têm estruturas descritivas e não estruturas homiléticas. Qual é a diferença? O que é, para eu entender? A diferença é o seguinte, por exemplo, você tem ali, por exemplo, a estrutura do texto tal como ele o descreve, né? Por exemplo, Atos capítulo 9, que fala sobre a conversão de Paulo. Você tem lá a perseguição de Paulo, a conversão de Paulo, a comissão de Paulo. 3 pontos. Você tem esse é um esboço, nós diríamos assim, analítico ou descritivo da passagem. Ele não serve para pregação. Entendi. Você tem que transformar esse esboço em homilético. De repente, transformar aí, por exemplo, Paulo perseguindo os cristãos, você transforma em o homem pode resistir a Deus. Você transforma aquilo lá em homilético. Segundo, Deus pode transformar o homem. Aí, ao invés de falar sobre a conversão de Paulo, você fala sobre que Deus também pode transformar a vida do homem, né, contemporâneo, assim como transformou a vida de Paulo. Deus pode ter uma missão para você, assim como comissionou Paulo. Então, você transforma uma estrutura que é meramente descritiva lá do texto em homilética. Entendi. Então, muitos livros de sermões têm esboços, mas são esboços descritivos, não são homiléticos. Muito bom, muito bom. Professor, então a gente percebeu que a estrutura de um sermão é algo importantíssimo e que sustenta tudo, né? Então depois você pode botar a seda e botar... Você falou uma coisa ali enquanto explicava sobre a estrutura e dava o exemplo da pipa, né? Essa questão pessoal. Isso é importante, né? Ou seja, cabe dentro de um sermão expositivo a pessoalidade do pregador. Toda a vida. Inclusive é um erro que eu vejo, assim, da galerinha mais nova. Não, eu prego expositivamente. Aí tu vai ouvir a pregação, ela está teologicamente sensacional, mas, meu, que sermão chato. Eu não sei se o pessoal tem medo daquela frase que atribuem a Spurgeon, né? Chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentar as ovelhas, haverá palhaços a entreter os bodes, né? Tem uma frase que é atribuída a Spurgeon e tal. Não sei se o pessoal tem medo aí e acaba não tendo nada pessoal naquele sermão. É uma coisa seca, exegeticamente impecável, tem uma boa estrutura. Agora eu já não sei se já é uma boa estrutura, se não tem algo pessoal. É uma coisa pro senhor me ajudar a responder aqui. Mas eu não sei, tipo, as pessoas têm tanto medo de, sabe, que não tem pessoalidade, a pessoa não tá ali no sermão, parece, sabe? Como é que é isso aí?
Não tem espaço, né, para o seu jeito de pregar, né? Porque cada um, olha, tem o seu vocabulário, tem o seu estilo, tem a sua interpretação, tem as suas experiências, tem você, né? Todo pregador, ele é diferente. E é interessante, Rodrigo, que você tocou num ponto ali bem interessante, porque às vezes os alunos em sala de aula dizem assim, mas professora, a pregação expositiva é um tipo chato de pregação. Exato. Mas eu digo para eles, a pregação expositiva, ela não precisa ser chata. Não precisa ser chata. Porque, na realidade, quando a pregação passa a ser chata, talvez falte ali, na realidade, alguns equilíbrios importantes na pregação. Uhum. Por exemplo, tem gente que expõe demais e aplica de menos. Olha, opa! Você precisa saber a medida até onde você expor e até onde também aplicar, porque também você pode aplicar demais. Né? No livro a gente fala isso. Pessoas que têm uma facilidade muito grande para aplicar, então exagera na aplicação. Olha aí, boa. E às vezes tem pessoas que têm uma facilidade muito grande para expor, aí exagera na exposição. Eu tenho um pastor lá na Inglaterra, que ele me disse o seguinte, que o professor dele de homilética aconselhou o seguinte: não leve os andaimes para o púlpito. Eita, como assim? Não leve os andaimes para o púlpito, né? Leve o produto final daquilo que você pesquisou, daquilo que você estudou, boa. Né? Burilado. Porque se você levar os andaimes, é claro que a pregação vai ser chata. Boa, tá certo. Professor, vamos lá então. O senhor está lançando aí pela editora Esperança a pregação expositiva da escolha do texto ao esboço final. Para quem que é o teu livro? É só para quem já está pregando? Para quem está pensando em pregar? Quando o senhor escreveu esse livro, né, que tem aqui 40 anos de experiência, tanto como pregador como docente, estava pensando em quem quando escreveu esse livro? Na realidade, eu pensei, né, naqueles que pregam, né, de um modo geral. Isso inclui aí pastores, Sim. seminaristas, missionários e também aqueles pregadores leigos do interior. Por isso que o meu livro, ele é bem esmiuçado, sabe? Desde a escolha do texto até o final, né? Tem todos os passos aí, né, numa linguagem que eu considero ali bem mastigadinha, né? Para que aquele pregador lá do interior, ele possa ter acesso a esse know-how, né? A esse conhecimento. Porque eu confesso realmente que o meu objetivo é atingir a todos quantos pregam, né? Até mesmo aqueles que dão palestras, porque o livro pode ser usado também para a elaboração de uma palestra. Sim, boa. Então, foi com esse objetivo que nós elaboramos esse livro, né? Escrevemos esse livro. Muito legal. E a Editora Esperança? Por que o senhor escolheu a Editora Esperança como essa editora para sediar aí esse seu livro? Porque o senhor já tem outros e tal, e agora vem com esse... É o primeiro livro pela Editora Esperança? Como é que é? É o primeiro livro pela Editora Esperança, né? E eu quero agradecer, né, aí a Editora A Esperança, na pessoa lá do seu diretor, o Cláudio Beckett. Olha aí, meu amigo, a gente estudou quase junto. Fantástico, eu fiquei impressionado com o acolhimento. Ele é incrível, cara. Na editora, né? Poxa vida, eles me levaram lá para a cozinha, tomei um café, nós tivemos um papo muito legal, né? E o acolhimento foi fantástico, assim, sabe? Legal. Então, esse é o primeiro aspecto aqui da Editora Esperança. O segundo aspecto é o profissionalismo. A rapidez com que eles trabalham. Eu fiquei impressionado com a rapidez com que eles montaram. Eles prepararam e lançaram esse livro. Poxa vida, eu realmente fiquei muito impressionado com isso. E um outro aspecto também aqui de destaque, né, é o suporte que eles dão aos escritores nos lançamentos dos livros. Esse suporte é fantástico. Olha aí, que legal. E tanto é que nós já passamos aí por vários eventos relacionados aí ao lançamento do livro, né? E eles estão sempre presentes ali, dando apoio, todo apoio. Que legal, que bacana. E quero parabenizar aqui
O livro tá muito bonito mesmo e tem aquele tamanho que eu gosto, viu? E abre bem aqui, né? Folhinha amarela, né? Tem que ser folhinha amarela, que não dói os olhos, como diz o outro. Sim. Muito legal. Professor José de Godoy Filho, pregação expositiva da escolha do texto ao esboço final. Lembrando, então, que ele escreveu esse livro pensando em quem prega. Então, assim, galera, tá aí um ótimo livro pra você dar de presente. Não tenha medo de dar pro seu líder, pro seu pastor, pra sua pastora, tá bom? É som do teu coração aí, nada de ficar dando como indireta, né? Mas é um ótimo livro, porque até quem prega bem pode melhorar. E olha só, em parceria com a Editora Esperança, a gente separou um cupom, tá bom, gente? Presta atenção que é cupom de desconto e quem é adulto ama desconto. Bibo20, você vai entrar no site da Editora Esperança, o link tá aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com, tá bom? editoresperança.com.br e você vai clicar aí vai procurar o livro. Eu já vou colocar o link do livro aqui do professor na postagem, José de Godoy Filho, pregação expositiva, e vai aplicar tudo em caixa alta, o cupom Bibo20. E você vai ter o quê? 20% de desconto. E aí já conhece outros títulos também da editora, que tem muita coisa boa. Volta lá nos recados paroquiais que a gente falou aí um pouquinho da editora, tá bom? E o pastor José Godoy usa a internet, usa alguma rede social, professor? Qual é a rede social que o senhor tem usado aí ultimamente? Eu uso o Instagram e também uso o Facebook. Pastor.godoy, tá bom, gente? É o arroba do professor aí. E lá tem umas canjinhas nas redes sociais e tal, tem umas canjinhas, umas dicas pra nós, como é que é? Eu tô procurando trabalhar no Instagram aí. Ó a pressão. Mas eu vou investir mais, pode ter certeza. É que agora, se Atos fosse escrito hoje em dia, tá, professor? Pega essa aí. Se Atos fosse escrito hoje em dia, os presbíteros tinham que ser o quê? Separar um tempo para pregação, oração e influencer. Sim, influencer. Isso. É verdade. Influencer. Hoje em dia não basta ser escritor, tem que ser influencer. Tem que Olha ser, aí, tem que ser. É o domínio das redes sociais. Que Deus nos ajude. Tô aprendendo com os meninos aqui da Esperança. São sensacionais, né? Mas, professor, vamos encerrar esse podcast. Queria agora uma palavra do Senhor para os pregadores e pregadoras do nosso país, a galera que ouve o nosso podcast. Enfim, nós temos muitos ouvintes que não são pregadores, talvez almejam ser pregadores. Então, se você almeja, tá aí uma boa introdução ao tema também da pregação. Você pode ler esse livro também. Uma mensagem para os pregadores e pregadoras ou para quem almeja pregar a palavra de Deus. Talvez algo que eu gostaria de complementar aqui, Rodrigo, é que esse livro, ele não é totalmente técnico, porque na realidade ele está permeado de experiências de pregadores famosos, né? Que tiveram as suas dificuldades e também quais eram os seus segredos, né, os seus sucessos. E eu também conto algumas experiências também do meu ministério, tanto os meus pecados quanto os meus sucessos. Olha aí. Para mostrar também que, né, a gente também luta. É uma luta ali semanal, né, diante de Deus e todos nós estamos ainda aprendendo. E o meu desejo é que cada pregador que fizer uso desse livro possa pregar a palavra de Deus com excelência. Muito bom, muito bom. Porque na realidade é o livro mais importante do cristão, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Muito legal. É isso, professor, muito obrigado pela sua presença aqui neste BTcast. Sucesso aí no livro, sucesso no ministério e muito obrigado por compartilhar um pouquinho com a gente aí a sua caminhada e a sua experiência. É isso, Rodrigo, né? Eu agradeço aí a oportunidade e a sua dinâmica aí, né? Muito maravilhosa, né? De conversa, né? Maravilhosa, gostei muito. Que bom, obrigado, professor. Eu só queria levar isso aí de forma estruturada pro sermão, mas aí eu vou ler o seu livro e pegar umas dicas. Tá bom. Desejo sucesso aí no seu ministério também. Amém, muito obrigado, querido, muito obrigado. E a gente se vê na Fabapar, tô organizando uma visita lá na Fabapar, se der, gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Beleza, tá bom? A gente vai, o pessoal da Fabapar que é parceiraça aqui. O senhor dá aula onde lá na Fabapar? Em quais cursos lá? Eu dou aula na graduação, né? Dou aula de grego. Olha aí! Grego, pregação expositiva e Novo Testamento são as disciplinas que eu dou. O senhor dá só na presencial ou dá na online também? Eu já dei na online, né? Ultimamente só na presencial. Que legal. Então tá bom, gente. Fabapar, pra quem não conhece, Faculdades Batista do Paraná, faculdade de teologia, que tem teologia presencial, tem teologia online, pós-graduação online, tem mestrado profissional, inclusive foi onde eu fiz o meu mestrado. É sensacional, uma faculdade batista tradicional, comprometida com a palavra, e tem entre os professores figuras como o professor José de Godoy Filho. Muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, professor. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor e não esqueça, tem cupom de
desconto, é só você aplicar. Aliás, equipe técnica que tá aqui nos bastidores, esse cupom vale só pro livro do professor? E se a pessoa botar outras coisas no carrinho lá, como é que funciona? Rapaz, gente, galera, é o seguinte, ó, o Bibo 20 vai te dar 20% de desconto no carrinho, hein? Se você botar mais livro no carrinho, vai ter 20% de desconto. Então aproveita que esse cupom tem tempo, o tempo tá ilimitado, mas pode durar só um ano. Então aproveita aí, entra no site da Editora Esperança e garanta 20% de desconto no livro do professor. E se achar alguma outra coisa legal lá que tem, já põe no carrinho e aproveita o desconto também. É isso, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.